Capítulo 731, Ganhos 1. Apenas a exaustão de Lito salvou de um silêncio longo e constrangedor. Devido à luta constante e ao uso de revigoramento, ele havia perdido toda a gordura corporal junto com parte da densidade óssea e muscular. Lito adormeceu no momento em que fechou os olhos para cheirar o cabelo de Camila, dando a seu metabolismo a oportunidade de consertar todos os danos que sofreu. Graças a todos os nutrientes que ingeriu durante o jantar e a capacidade de Lito de assimilar a energia do mundo, seu corpo foi reconstruído a partir de suas bases, empurrando as impurezas dentro dele para longe dos novos tecidos e mais perto de seu núcleo de mana. Lito passou os próximos 2 dias sem fazer nada além de comer, dormir e usar a acumulação. Seu metabolismo aprimorado acelerou sua recuperação, fazendo-o recuperar o peso a uma velocidade surpreendente, mas isso veio com um preço. A cura e a evolução exigiram uma grande quantidade de energia que Lito decidiu usar apenas por meios convencionais. Sua escolha foi baseada não apenas no fato de que sua velocidade de recuperação já não era natural, mas também porque em sua condição, usar o revigoramento faria mais mal do que bem. Apesar de todos os tratamentos de Kila e Lito, sua força vital ainda era instável. Injetar com força uma força com a qual seu corpo poderia não ser capaz de suportar era tão arriscado quanto inútil. Além das dores de cabeça que Lito tinha por ficar tão perto de Camila e ainda ser forçado a manter as mãos nos bolsos, não havia ameaças na casa do Zerna. Além disso, ele notou que suas impurezas se moviam e, usando a acumulação em vez de revigoramento, ele poderia explorar essa oportunidade. Todo o seu corpo estava sendo inundado pela energia mundial, reconstruindo-se mais forte e mais denso do que antes. Usar a acumulação permitiu que ele acelerasse o processo natural de mover as impurezas em direção ao seu núcleo, de modo que experimentasse a próxima descoberta no momento em que seu corpo estivesse pronto para isso. Era uma situação ganha-ganha para ele, o que permitiu a Lito fortalecer seu corpo e núcleo de mana ao mesmo tempo. Além disso, deu-lhe tempo para avaliar seu saque de Kula. Ele ainda tinha em seu bolso a lâmina eterna de riso, a conta que ativava o arranjo Vontade de Deus, mas o mais importante, os livros que ele havia encontrado no cofre do laboratório. A Casa Ernas era uma das mais antigas e poderosas linhagens mágicas do reino de Grifon. Sua biblioteca poderia ser facilmente comparada com a de qualquer academia, cobrindo quase todos os tópicos conhecidos pela humanidade. Também continha vários livros sobre línguas perdidas e todos os dicionários de que Lito precisava para fazer cara ou coroa de seus bens. Ou melhor, Solos fez e ele apenas colheu os frutos de seu esforço. Os dois ficaram muito felizes ao descobrir que um dos livros era uma explicação detalhada da técnica de troca de corpo, da qual o processo de fusão de vida era apenas uma variação incrivelmente difícil e cara de mana. Construir o equipamento necessário pode levar muito tempo e recursos, pois não reconheço metade dos ingredientes listados aqui, mas esse é um ótimo começo. Solos havia dedicado todo o seu tempo desde que voltaram a verificar as condições de Lito e a traduzir o livro sobre a troca de corpos. Concordo, também, podemos nem mesmo precisar de todos eles. Os Odir ficaram presos com magia de nível 3 em todos os campos, exceto magia de luz e forja, enquanto podemos usar todos os níveis de magia verdadeira. Pela primeira vez, Lito compartilhou seu entusiasmo. Nem mesmo ele poderia encontrar uma nota amarga em tal descoberta. Claro, não havia certeza de que funcionaria, nem de que eles conseguiriam entender o mecanismo subjacente do processo, mas era um começo. Mais do que nunca. Estou muito feliz por ter você de volta, Solos. Lito estava transbordando de alegria, como se isso não tivesse acontecido desde o dia em que ele curou Tista de sua doença congênita. Quando pensei que tinha perdido você, quase enlouqueci.
Eu realmente sinto muito que enquanto estivermos aqui eu não posso passar mais tempo com você, mas me isolar levantaria ainda mais suspeitas do que minha velocidade de recuperação já faz. Não se preocupe, nós temos todo o tempo do mundo. Eu não vou a lugar nenhum. Seu grande idiota Solos envolveu o corpo de Licomana, enquanto sua mente empurrava seus sentimentos de alegria para os limites de sua mente, no que era a coisa mais próxima de um abraço sincero que ela poderia dar a ele. A propósito, há algo que você precisa saber. Solos compartilhou com ele todas as suas memórias sobre seu encontro com Mogar, a existência dos guardiões e o suposto papel de Lith durante as tribulações. Foda-me de lado foi sua primeira reação. Eu não gosto disso. Você acha que Mogar me manipulou até agora? Que toda a merda que me acontece depende de algum tipo de esquema cósmico? Honestamente, não. Não senti malícia dela e me considero um especialista em reconhecer manipuladores de coração frio. Solos respondeu olhando primeiro para Lith e depois para Girne. Ela estava ensinando Camila sobre os protocolos policial e revisando com ela alguns dos casos mais controversos como exercícios de simulação. Mogar também disse que é você quem a invoca constantemente, e não o contrário. Estou mais preocupado com os guardiões. E se eles se sentirem ameaçados e decidirem matar você? Não temos chance contra criaturas tão poderosas. Por favor, isso é paranoia, mesmo para os meus padrões. Lith respondeu. Duvido que eles se importem com alguém tão fraco como eu, assim como eu não mato todas as formigas que vejo, porque elas podem evoluir para algo mais poderoso. Devemos nos concentrar nas boas novas. Mogar não me chamou de monstro ou alienígena, o que significa que nem mesmo este planeta sabe o que sou, ou não se importa. Além disso, sua experiência fora do corpo finalmente nos deu provas conclusivas de que eu estava certo o tempo todo. Você é humano, uma bem-peituda. Se Solos tivesse um corpo, ela teria corado da cabeça aos pés. Ela havia se esquecido completamente de ter verificado seu corpo naquela época e agora ela havia compartilhado todo o conhecimento que havia adquirido sobre sua forma real. Como você pôde focar nos meus seios durante um momento tão dramático da minha vida? É apenas uma memória, estamos seguros agora. Além disso, me deu uma folga. Afinal, sou apenas humano. Como você está se sentindo, Lith? A chegada de Orion salvou Solos de sua situação difícil. Ela realmente não queria ouvir a opinião de Lith sobre sua constituição, especialmente no estado de superexcitação em que estava. Fraco, mas fora isso, me sinto ótimo. Obrigado. Lith estava sentado em um banco no parque da mansão, localizado perto da varanda onde Girne e Camila trabalhavam. Depois de ficar no subsolo por tantas semanas, ele realmente sentiu falta do sol. Nunca poderei agradecer o suficiente por salvar minhas filhas, especialmente Flória. Foi muito corajoso da sua parte enfrentar aquele monstro sozinho em vez de fugir depois de resgatar o resto da expedição. Como eu já disse a Girne, nossa amizade é profunda. Eu nunca deixaria algo acontecer com ele sob meu comando. A propósito, qual é o status da espada? Perguntou Lith. Está indo muito bem, mas como estou falando sério sobre isso, vai levar algum tempo. Não acho que você queira algo meio cozido de novo. Que porra é essa? Que tipo de monstro é Orion se o guardião era apenas algo que fazia para se divertir? Pensamento de Lith. Capítulo 732, Ganhos 2. Claro que não. Afinal, você tem que me compensar por 3 armaduras Orixá com Skinwalker. É melhor você dar tudo de si, velho. Lith realmente disse. Sua expressão presunçosa escondeu seu espanto com a ideia do que Orion poderia fazer por ele se ele realmente fizesse tudo para fora. Se em vez de zombar de Lith de volta, Orion assentiu. Ele não tinha esquecido como as armaduras de Lith já haviam salvado suas filhas muitas vezes. Orion faria um melhor que pudesse sem quebrar as leis do reino. As técnicas de um mestre de forja real só podiam ser empregadas para fabricar equipamentos autorizados. Fazer o contrário era considerado traição. Lith então decidiu golpear o ferro enquanto ainda estava quente e explorar a atitude mansa e incomum de Orion.
Lit contou a ele sobre as descobertas sobre runas que ele fez durante sua estada em Kula, colocando a culpa de seu conhecimento proibido em Neshawandra, enquanto mantinha Tloria fora disso. Magos mortos não contavam histórias e o reino não podia levar os magos mortos a julgamento. Estou muito curioso sobre runas. É uma especialização oculta como as que são ensinadas nas academias. Como faço para aprender sobre isso? Perguntou Lit. Como diabos você conseguiu tanta informação deles? Orion foi pego de surpresa por tal pedido. Eu disse a você. Kula estava cheio de runas antigas, então eles tiveram que me explicar como operar as runas dimensionais e combater os golems. Além disso, meus feitiços de análise de forja podem detectar runas, o que os deixou ainda mais ansiosos para me recrutar para suas academias. Lit respondeu com sua mistura usual de verdade e mentira. Você é um pouco jovem para essas coisas. O reino não aceita mestres que não tenham um histórico de lealdade à coroa. Até agora, você tem sido muito útil, mas ninguém pensa que você é leal para ninguém além de você. Orion suspirou. E quanto a Tloria e Quilla? Eles já têm varinhas e conhecem runas. O que há com os padrões duplos? Garoto, você realmente quer comparar um mago de base a uma casa antiga? Você tem ideia de quantas pessoas me devem favores? Não estou esperando o momento da minha morte para recolhê-los. Como minhas filhas se interessam por forja, é natural que eu faça o melhor que posso por elas. Tloria está determinada a seguir a carreira militar, assim como Quilla quer ser professora de uma das 6 grandes academias. Isso é algo em que o reino está disposto a apostar, pelo menos comigo garantindo por eles. Mas você? Em um ano você estará fora do exército e, quem sabe, talvez até fora do reino. Você daria segredos de estado para um mago desonesto? Orion disse. Então, você não pode me ensinar ou simplesmente não quer? Perguntou Lit. Ambos, mas eu posso pelo menos responder às suas perguntas. A ourivesária é apenas um ramo da forja, assim como o processo de selagem. Quanto a como você pode aprender sobre isso, existem apenas 2 maneiras possíveis. Número 1, você se compromete com o reino. Torne-se um membro militar permanente, um escalão da Associação de Magos. Consiga um papel em uma academia, o que funcionar para você e o enraize no reino. Número 2, casar em uma família importante o suficiente para lhe dar acesso aos recursos que você deseja. Esse é outro tipo de vínculo que não pode ser esquecido e funciona muito bem. Não existe pelo menos uma terceira maneira. Aprendendo com uma besta imperador ou com outro mago renegado? Perguntou Lit. Claro, isso não é contra a lei. Boa sorte para encontrar alguém que possua esse tipo de conhecimento e esteja disposto a distribuí-lo gratuitamente. Orion zombou da ideia. Mais alguma pergunta? Nenhum que você esteja disposto a responder. Obrigado. Lit se levantou e foi até a cozinha. Ele não comia há quase 2 horas e seu estômago estava roncando. Enquanto comia um bife com batatas assadas, Lit ponderou sobre o que fazer com sua pilhagem. Após uma análise completa com revigoramento, ele descobriu que os artefatos mágicos eram inúteis para ele. Eles tinham um mecanismo de salvaguarda que reagiria à impressão de um não ou de destruindo-os, sem mencionar que a conta da vontade de Deus exigia uma saída de mana que deixava o hexagrama de asa prateada envergonhado. A espada era pelo menos coberta com runas que Lit poderia estudar e seu pseudonúcleo valia a pena replicar. E se trocarmos a vontade de Deus com a coroa em troca de algo? Pensamento de Lit. O problema é em troca de quê? Se o dermos agora, não queremos nada, ao passo que, se revelarmos sua existência mais tarde, você pode ser acusado de traição. Temos apenas até você dar seu relatório para decidir. Solos respondeu. Esses 2 dias logo se tornaram muito enfadonhos para ele. Não ser capaz de praticar magia e ser forçado a descansar era algo que Lit não experimentava desde a infância. O único lado bom dessa situação era que, graças a Soros usando o revigoramento em Camila para acelerar seu metabolismo e enviar os nutrientes para os lugares certos, ela estava se recuperando quase tão rápido quanto ele.
Kila examinou Lit várias vezes ao dia, para verificar se sua força vital não havia sofrido mais nenhum dano permanente. Ela acreditava que, assim como a visão da Viz e a transformação de Lit foi devido ao dano que ele recebeu ao salvar Protetor, que talvez suas forças vitais tenham interagido, despertando alguma característica latente pertencente a um dos ancestrais de Lit. Era impossível pensar que Raaz não era o pai de Lit. Os dois homens eram muito parecidos para que sua semelhança fosse apenas uma coincidência. A verdade é que a condição atual de Lit era devido ao abuso das chamas de origem. A poderosa técnica necessária para misturar uma minúscula partícula de força vital com a energia mundial, mas não importa quão pequena seja, ainda assim pressionaria a força vital de seu usuário. Para lutar contra os Odin, Lit havia levado seu corpo ao limite, resultando em seu estado precário. Você ainda precisa descansar, mas amanhã você poderá fazer alguns exercícios leves, Kila disse no final do segundo dia. A força vital de Lit estava estável, mas ela gostaria que ele esperasse pelo menos mais um dia inteiro para que tudo se resolvesse adequadamente. Lit, eu sei que não é da minha conta, mas eu tenho que te perguntar de qualquer maneira. O que diabos aconteceu naquela caverna? O que foi aquilo em que você se tornou? Sua voz estava genuinamente preocupada. Lit podia ver em seus olhos que ela não tinha medo de ele ser um monstro, mas sim de estar doente. Como se sua segunda força vital fosse uma doença a ser curada em vez de outro mistério em sua vida. Eu me pergunto o que eu fiz para merecer essas pessoas em minha vida. Pensamento de Lit. Você fez a coisa certa pelos motivos errados, mas valeu a pena mesmo assim. Tenha cuidado com o que você diz a ela. Você ainda não falou com Camila. Quanto mais pessoas souberem antes dela, mais isso vai machucá-la. Solos o avisou. Me bate, Lit respondeu honestamente. Ele ainda não tinha ideia do que era uma tribulação mundial, nem porque ele era um híbrido, embora seus pais fossem humanos. Tudo começou quando fui para Candria, mas só recentemente me tornei capaz de mudar de forma. Não sei como explicar, mas tenho duas forças vitais. Isso é impossível, ela disse depois de examiná-lo com scanner novamente. Não existe uma segunda força vital, continua no próximo vídeo.